Mundial de Fórmula 1 ganhou um novo líder na Arábia Saudita. Diante disso, aqui vão as nossas observações sobre o GP de Jeddah. Pela primeira vez em 2025, o vencedor da corrida não foi quem largou na pole. Oscar Piastri fez uma largada brilhante da primeira fila. Com as confusões na primeira curva, que resultaram na punição de Max Verstappen, foi Piastri quem quebrou esse pequeno tabu de 2025. Porém, isso não apaga a percepção cada vez mais forte de que o campeonato tem sido dominado pelo ar sujo. O motivo? A vitória de Piastri não foi fruto de ultrapassagens ou manobras com ritmo superior ao do líder. A punição de Verstappen é que acabou decidindo o GP. No começo da corrida, o australiano não conseguiu se aproximar o suficiente de Verstappen e, provavelmente, como consequência do deslizamento extra causado pela perseguição ao carro da Red Bull, foram os pneus do australiano que começaram a se desgastar primeiro. Isso mostra que, embora as coisas estejam muito apertadas lá na frente, o vórtice turbulento dos carros à frente está dificultando as ultrapassagens. Qualquer piloto que tente superar essa situação em busca de uma ultrapassagem acaba superaquecendo os pneus. Com a impossibilidade de ajustes nos carros para o resto do ano, o cenário está montado. A classificação e a largada para a primeira curva vão ser os momentos decisivos de cada final de semana na Fórmula 1. Com o foco na punição de Verstappen, outros detalhes da largada e da primeira curva foram ignorados. Não deve passar despercebido que Piastri passou por um grande teste. Veja, o australiano venceu uma corrida na qual, provavelmente, ele foi o terceiro mais rápido, atrás de Lando Norris e do próprio Verstappen. Oscar já teve uma grande experiência competindo contra Verstappen na Fórmula 1, então essa não foi a primeira chance de ser testado contra o piloto mais implacável do grid. Porém, essa foi provavelmente a situação mais importante até agora. Ele largou na primeira fila, com a certeza de que quem saísse da primeira curva na frente teria grande chance de vencer, e com o contexto de uma grande oportunidade de assumir a liderança do campeonato. Piastri encarou essa situação e dominou a largada, tendo Verstappen ao seu lado, largando bem mais ou menos. Daí, manter a posição na primeira curva foi um exemplo de como Piastri joga duro. Ele deu a Verstappen o mesmo que Verstappen costuma dar aos seus adversários. Depois, ele fez uma corrida tensa até a vitória, sem cometer erros. A vitória de Piastri foi a quarta da McLaren em 5 corridas no ano até agora, mas teve uma diferença. Pela primeira vez no ano, a McLaren não parecia ser o carro mais rápido da corrida. Ela andou muito à frente na Austrália, na China e no Bahrein. Até mesmo no Japão, onde perdeu para Verstappen, todo mundo achou que o MCL 39 teve o ritmo final mais forte, mas foi superado pela disputa na pista. Jeddah foi diferente. Num final de semana em que o gerenciamento da temperatura dos pneus foi crucial, a vantagem da McLaren deveria ter ficado clara. Acontece que a Red Bull foi tão competitiva quanto e possivelmente até mais forte. A McLaren estava muito à frente nos treinos livres durante a luz do dia. Só que ao longo da corrida, foram os pneus médios de Piastri que desgastaram primeiro na primeira parte da prova. Depois, o esforço final de Verstappen para alcançar a linha de chegada permitiu que ele se aproximasse no finzinho. As margens foram mínimas, mas lembre, há poucas semanas as pessoas falavam sobre a McLaren dominando e vencendo por 20 segundos ou mais. Então, parece que a Red Bull vai fazer frente, mas no tipo de pista certo. Norris não conseguiu repetir a corrida de recuperação que fez no Bahrein quando foi ao pódio. Em Jeddah, ele cometeu um erro enorme e largou numa posição pior. Foi a única pista onde ele não superou Piastri na qualificação. O inglês pagou o preço por algo que a McLaren chama de episódio, ao ser pego de surpresa pelo comportamento do carro no limite. Agora, tanto a equipe quanto o piloto admitem que Norris realmente tem que se controlar um pouco mais para reduzir os erros enquanto o carro anda assim. Norris era o favorito para a pole e para a vitória depois dos treinos livres, mas ele assumiu o que chamou de risco bobo no Q3. Lando entrou muito rápido na curva 4 e pisou fora do asfalto, o que fez o carro ir para o muro. A McLaren percebeu que Norris continua sendo surpreendido pelo comportamento do carro. Ele se vira até os últimos milésimos do qualifying, o que acontece porque ficou um pouco mais difícil para os pilotos sentir e entender o que o carro está fazendo. Mas Norris está cometendo mais erros e não está minimizando o risco de o carro pegá-lo de surpresa, como o Piastri faz. Ele claramente pode ser muito mais rápido, mas é mais propenso a cometer falhas. Isso precisa ser controlado.
A Mercedes não esperava ter o pior desempenho até agora na Arábia Saudita. A expectativa de brigar pelo pódio virou modestos quinto e sexto lugares. George Russell terminou mais distante do vencedor da corrida do que em qualquer outro GP desse ano. Foi quase meio minuto atrás de Piastri. Não tem explicação imediata para as bolhas nos pneus de Russell e o gerenciamento excessivo que ambos os carros demandaram. Russell e Andrea Kimi Antonelli sofreram com o superaquecimento de ambos os compostos e enfrentaram problemas nos eixos dianteiro e traseiro quando forçavam demais. Russell disse que ele caiu do penhasco. Para ele, a Mercedes tem que entender por que isso aconteceu. A Mercedes já esperava um déficit em relação à McLaren em Jeddah, mas ela foi pega de surpresa pela extensão das dificuldades em comparação à Red Bull e até mesmo à Ferrari. Toto Wolff falou em desvantagem adicional. Lewis Hamilton começou o fim de semana otimista. Ele acreditava que tinha feito um avanço no entendimento do estilo de pilotagem no Bahrein, mas ele terminou o fim de semana admitindo que não havia nenhum ponto positivo para ele. O único fato positivo foi o terceiro lugar de Charles Leclerc. Esse foi, de longe, o pior fim de semana de Hamilton na Ferrari. Depois do treino livre de sexta-feira, ele simplesmente esperava conseguir ficar no top 10. Depois de fazer o Q3, com uma margem apenas de 7 milésimos, ele se classificou mais de meio segundo atrás de Leclerc. Começou e terminou em sétimo, mas não mostrou muito ritmo durante o fim de semana. Ele tem dificuldade com a traseira do carro nas curvas de alta velocidade. Hamilton teve problemas com os pneus durante a corrida. Ele foi inconsistente até nas curvas mais lentas e continuou a ter dificuldade quando tentava extrair aquela performance extra no fim do Q3. Ele disse que tentou ajustar o carro para se adequar ao estilo de pilotagem, mas o inglês agora admite que é preciso adaptar a maneira como ele está dirigindo. Será que ele vai conseguir, hein? Hamilton mesmo parece incerto sobre a resposta. A sequência Japão, Bahrein, Arábia Saudita foi um batismo de fogo para Yuki Tsunoda na Red Bull. Em Jeddah, o acidente evitável na primeira volta dele custou a chance de pontuar. O japonês tem mostrado potencial. Mesmo em Jeddah, onde ele ficou a 9 décimos de Verstappen no sábado, a diferença revela o déficit de ritmo. Mas ele admite que ainda não entende completamente o comportamento de um carro complicado que sempre pega o piloto de surpresa. Yuki não completou um fim de semana conquistando tudo o que o potencial dele permite. Mesmo assim, ele convenceu a equipe de que pode melhorar. Mesmo quando manda mal, ele ainda é uma evolução em relação a Liam Lawson. Ele agora vem meio que fazendo uma pré-temporada atrasada, com trabalhos no simulador e testes na pista. São atividades que ajudam a experimentar técnicas de pilotagem e fazer ajustes, e ele deve colher os frutos disso no GP de Miami. Carlos Sainz escolheu um ótimo momento para o melhor qualifying dele no ano. Foi na Arábia Saudita, onde ele teve um final de semana completo com a nova equipe. Depois de um começo difícil na Williams, o espanhol já estava mais próximo de Alex Albon no Japão. Ele conseguiu chegar ao Q3 pela primeira vez no Bahrein, mas Jeddah foi o primeiro fim de semana em que o verdadeiro Sainz apareceu do começo ao fim. Ele foi bem no sábado e no domingo e conquistou pontos com certa facilidade. Sainz disse que ficou muito feliz com um final de semana sólido. Tanto ele quanto Alex Albon pontuaram. Resultado, a Williams subiu para a 5ª posição no Mundial de Construtores. Essa situação foi conquistada graças à ação de Sainz, que estrategicamente permitiu que Albon utilizasse o vácuo e o DRS. Com isso, ele teve melhores condições de se proteger dos ataques de Isaac Hadjar. O espanhol disse que foi um pouco tenso saber que não poderia cometer um único erro, mas admitiu que a decisão foi acertada. Albon também ficou satisfeito depois de se recuperar de uma pequena falha. Pela 4ª vez em 5 corridas, ele terminou na zona de pontuação. Lance Stroll estabeleceu um recorde negativo na Arábia Saudita. Foi a 75ª vez que ele não passou do Q1. O canadense tentou minimizar a marca negativa, dizendo que ele depende do carro e que se você colocasse os dois pilotos da McLaren num Sauber por 10 anos, eles também alcançariam essa marca. Ele tem razão até certo ponto, porque a atuação do piloto também conta. Para se ter uma ideia, os companheiros de equipe de Stroll têm 47 eliminações do Q1 contra as 75 dele. E mais, eles chegaram 74 vezes ao Q3
contra 40 de Stroll. Então é meio forçado dizer que o recorde negativo se deve apenas a um carro inferior. O que é justo dizer, depois de Jeddah, é que essa marca não fez jus ao desempenho de Stroll. Ele ficou a menos de 1/10 de Fernando Alonso, o que não é uma diferença tão grande nem tão ruim quanto nas últimas corridas. E esse carro não é lá essas coisas. Embora Stroll possa estar fazendo um trabalho melhor, o carro continua sendo o grande problema. O novato mais bem classificado até agora é, sem surpresa, Andrea Kimi Antonelli. E o que mais se destacou provavelmente foi Ollie Bearman, pelo bom desempenho na Haas. Mas e o mais surpreendente, hein? Bom, esse título vai para Isack Hadjar, que tem se destacado apesar da pouca preparação para a Fórmula 1, se comparado com todos os outros novatos, exceto o brasileiro Gabriel Bortoleto. O ritmo de Hadjar tem chamado a atenção desde a primeira corrida em Melbourne. Lá, a recuperação dele do acidente na volta de formação foi impressionante. Conquistar os primeiros pontos na Fórmula 1 em Suzuka já foi um grande feito, mas ele sentiu que o 10º lugar na Arábia Saudita foi uma corrida perfeita e que foi um pouco cruel receber apenas um ponto por isso. O qualifying foi difícil. Hadjar teve um pouco menos de ritmo em comparação com Liam Lawson, mas ele conseguiu reverter a situação com uma primeira volta forte, apesar de ter largado com pneus duros. Depois, executou bem a estratégia alternativa e só não conseguiu um resultado melhor por causa da tática de vácuo da Williams. Foi outra corrida de uma parada só, apesar de a Pirelli ter levado à Arábia Saudita pneus mais macios para abrir opções de estratégia. A ideia era que, com pneus de degradação mais alta, as equipes seriam forçadas a fazer mais paradas. Mas não foi bem assim. Os pneus de especificação de 2025 se mostraram mais uma vez muito robustos. Já nas primeiras sessões de sexta-feira, ficou claro que a estratégia de um pit stop seria a melhor opção, já que a degradação estava baixa. A necessidade de uma variação estratégica está ficando cada vez mais importante, mas até agora as coisas parecem estar indo por uma direção bem diferente. O novo composto mais macio da Pirelli, o C6 super agressivo, pode ser um teste de fogo quando ele aparecer pela primeira vez no GP da Emília-Romanha em maio. Se as coisas não mudarem por lá, os chefes da Fórmula 1 e da Pirelli vão ter que decidir se precisam fazer alguma coisa diferente para interromper essa tendência.